Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! E no programa de hoje, o quadro Sertão da Gente traz a experiência de mulheres assentadas da reforma agrária no sul da Bahia que produzem óleos essenciais. Já no território da solidariedade, a gente vai conhecer um espaço histórico de Pernambuco que atua com educação e comunicação popular. E a prosa daqui para nós é sobre o documentário Pulso, que fala da história do MST em Pernambuco. A conversa foi com os diretores do filme Quentin de la Rocha e Vitória Alvarez. No Balaio Cultural, a gente vai até a exposição Movimento Armorial 50 anos, que chegou ao Museu do Estado de Pernambuco em outubro. As mulheres do assentamento Terra Vista, do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, em Arataca, na Bahia, têm produzido óleos essenciais, produtos naturais que podem ser utilizados como medicamentos para diversos problemas de saúde. Vamos conferir na reportagem de Pedro Estropassolas e Noah Sickman. Valdeci conta de onde vem o amor e a relação com as plantas. A minha mãe que me trouxe aqui, para aqui, ela veio primeiro e aí depois eu vim. Então, bastante folha é bom para remédio. Tem a lumã, que é bom para remédio. Hortelã-miúdo também, que é o principal, né, de parteira, fazer aquela beberagem para as mulheres beber quando, né, estava grávida, às 5 e ganhava o neném. Aí fazia aquelas temperadas boas para tomar, né? Remédio. E um monte de folha que é bom para remédio. Se a gente for falar tudo, aí o tempo não dá, né? A agricultora integra o grupo de mulheres sem terra do assentamento Terra Vista, em Arataca, no sul da Bahia, que produzem óleos essenciais com essências extraídas de plantas como capim-santo, pimenta-rosa, lírio do brejo, citronela e pitanga. Os óleos essenciais interagem com o corpo por meio do olfato e da pele. Ao inalarmos o aroma desses produtos naturais, estimulamos o sistema límbico do cérebro, responsável por controlar o humor, a memória e os níveis de estresse. Nós sem terra, nós lutadoras pretas, sem terra indígena, a gente já nasce empoderada. Mas o que eu acho que assim, essa questão do fortalecimento, de fortalecer essas mulheres, de fazer com que essas mulheres se sintam protagonistas do processo. Então, os óleos essenciais é mais uma ferramenta para isso, né? No sentido pedagógico, no sentido político, no sentido econômico. E a economia que eu falo é para além do capital, não é essa economia capitalista, mas uma economia emancipatória, uma economia nossa, que a gente possa permanecer aqui dentro, no assentamento, vivendo bem, tendo uma renda para as mulheres. Todos os produtos da marca Arte da Terra são naturais e orgânicos. As espécies são cultivadas na própria área do MST, que passa por um processo de reflorestamento e transição agroecológica desde a ocupação da área em 1992. Minha planta favorita? Manjericão. A agroecologia é um modo de vida. A agroecologia é você cuidar de tudo, das pessoas, dos animais, da mata, do rio, proteger, você não ver indiferença nas coisas, né? Respeitar o espaço de cada pessoa, respeitar o seu território, respeitar os povos tradicionais, as sementes crioulas, né? Acreditar nisso. O primeiro contato das mulheres do Terra Vista com a produção de óleos essenciais veio em 2017. Anos mais tarde, chegam os destiladores e se inicia a produção em maior escala. A gente colhe, vai para a roça colher, depois a gente coloca no destilador, traz até aqui o laboratório, coloca no destilador, a gente vai gastar de torno de até 5 horas de relógio. O tempo de destilar dele começar a gotejar é de 40 minutos a 50, depende da potência do fogo. Foi a partir da chegada dos destiladores que o grupo de mulheres também estruturou o espaço de cultivo das plantas medicinais, que chamam de mandala. Ali a gente cultiva plantas
de ciclo curto e que são cultivadas mesmo, né? Que são as plantas mais conhecidas na região. A gente adquiriu aqui na comunidade, nos territórios aqui por perto, os territórios indígenas, quilombolas. A gente consegue, onde a gente viaja, a gente vai conseguindo mudas e aquilo, é uma troca, né? Assim, se a gente lê, a gente pesquisa bastante, a gente vai ver que as mulheres sempre foram detentoras das sementes crioulas, sempre na agricultura as mulheres teve um papel muito importante, primordial, assim, de frente na agricultura. As mulheres sempre teve esse papel de ser guardiãs, de guardar. Hoje, além dos óleos, também começam a surgir outros produtos. Sabonetes, que as pessoas estão aceitando muito bem, nosso sabonete de aroeira, nosso sabonete de manjericão, sabonete de chocolate, de alfazema e também nós temos as pomadas, né, pomada de aroeira, pomada de amêscula, tudo de forma bem artesanal, né, sem um conservante. Os rolons, repelentes, a gente tem 2 modelos de repelente, a gente tem um repelente líquido e um repelente em forma de creme. A venda dos produtos se dá em feiras e eventos, e também no próprio assentamento. Mas para essas mulheres, mães e produtoras agroecológicas, a produção vai muito além da parte econômica. E a gente não fica só nessa questão, né? A gente não está preocupado muito com a questão financeira, mas a gente preocupou com essa questão de a gente criar uma rede de mulheres, né, que possa, né, levar essa bandeira, levar esse legado, fazer esse resgate, trazer de volta nesses usos das plantas medicinais, de diversas formas, não só com os óleos essenciais, mas de todas as maneiras que a gente puder usar, que a gente puder trazer para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos vizinhos e amigos, né, para quem está próximo da gente, para nossas escolas especialmente. O trabalho que a gente vem desenvolvendo com as mulheres aqui é desde a ocupação. Então, assim, não é uma coisa de hoje. Ela é fruto de uma luta. Inclusive, a luta pela terra aqui, as mulheres sempre estiveram à frente, as lideranças femininas sempre estiveram na frente da luta, no confronto aí, em defesa da terra. Há 50 anos, o Centro de Cultura Luiz Freire vem atuando com diversas iniciativas na área de direito à educação e à comunicação. Os trabalhos do centro também são voltados para a defesa da democracia desde os anos 80 e têm se adaptado aos contextos políticos atuais. É o que nos mostra a reportagem de Rodolfo Rodrigo. Há 50 anos funciona no coração de Olinda, em Pernambuco, o Centro de Cultura Luiz Freire. Um espaço de resistência e luta que nasceu como símbolo contra a ditadura militar e pela redemocratização do país. Fundada em 1972, a organização defende a promoção dos direitos à educação, à comunicação e à cultura, com atuação, sobretudo, no fortalecimento de sujeitos das periferias urbanas e das comunidades tradicionais. Todos esses anos de atividade, o principal foco do centro é ser um espaço de fomento a ações que garantam e fortaleçam o Estado Democrático de Direito por meio de atividades que promove. Segundo Liz Ramos, educadora do centro, desde os anos 70, a ONG é um espaço de debate das lutas populares. O centro, desde o seu início, nos anos 70, ele surgiu como uma organização que fosse um espaço de diálogo, de debate, de mobilização, de visibilidade da movimentação social e política que existia na sociedade lá nos anos 70, no meio da ditadura militar, mas que, depois do momento da democratização, continuou a ter esse espaço cada vez mais necessidade, porque era um outro momento, era o momento da gente dar visibilidade aos anseios, né, aos movimentos populares, principalmente, né? A gente também trabalha no centro muito com articulações, movimentos, né, com outros parceiros, articulações nacionais, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como a rede de ativistas do Fundo Malala no Brasil, como a rede de bibliotecas comunitárias. Quer dizer, são articulações que nos colocam em contato e, de forma articulada, na perspectiva de uma intervenção nas políticas públicas, né, nas políticas de educação, de comunicação. O Centro de Cultura Luiz Freire é uma das instituições que colaboram com a rede de bibliotecas da região metropolitana do Recife, que é composta por 8 bibliotecas comunitárias de Recife, Olinda e Jabotão. Além disso, a ONG incide na defesa da leitura como um direito humano a partir da Biblioteca Solar de Ler, e com produções audiovisuais por meio da primeira TV aberta da América Latina,
a TV Viva. Mas foi o Projeto Ciranda que aproximou a educadora social Fernanda Alves do centro. O Ciranda realiza ações em defesa do direito à cidade e os direitos da primeira infância como prioridade. Como educadora, Fernanda entende a importância do que aprendeu no centro e compartilha no seu cotidiano. Um dos primeiros contatos que eu tive com o Centro Luiz Freire foi muito acolhedor, foi justamente numa conferência de direitos humanos aqui em Olinda, Conferência da Mulher, e aí é um lugar que a gente se sente acolhido, né? Primeiro por ser em Olinda, que é bem próximo da gente, mas por ter essa característica do social, de estamos juntos, de levar a educação para todas as pessoas, uma educação crítica, né? Não é só aquela educação que a gente tem na escola, mas é uma educação crítica, uma educação da gente pensar no outro, da gente pensar em si, da gente se cuidar. O Centro de Cultura Luiz Freire é um espaço de democratização da educação, da comunicação e da liberdade para todos. Nesses 50 anos, muitas histórias foram mudadas pelo centro através da solidariedade. Para conhecer o trabalho da ONG, se tornar um voluntário ou fazer uma doação, basta acessar cclf.org.br. O assunto daqui para nós de hoje é cinema. A repórter Iale Tairine conversou com os realizadores audiovisuais Quentin Della Rocha e Vitória Alvarez sobre o longa documental Pulso, que retrata a história do MST em Pernambuco. Eles são os diretores do filme que está em finalização. Vamos conferir a prosa. Eu estou aqui hoje com Quentin Della Rocha e Vitória Álvares, diretores do filme Pulso. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Trilhas do Nordeste. Obrigado, é um prazer estar aqui. Satisfação estar aqui com vocês hoje. Vocês dois assinam a direção do road movie Pulso, que é um longa-metragem que conta um pouco da história do MST em Pernambuco. E queria saber como foi que surgiu a ideia dessa produção que vocês vão trazer para os cinemas em breve. A gente já acompanha, na verdade, as atividades do MST Pernambuco há alguns anos. A gente conheceu o MST, a organização assim, do MST, de uma forma muito interessante. Nosso filme anterior, na verdade, era sobre a greve dos caminhoneiros. Então, a gente foi filmar num ponto de bloqueio. O filme se chama Bloqueio e a gente ficou com eles. Durante a pandemia, em 2020, os entregadores fizeram uma greve também, de um dia. E aí a gente pegou a câmera e foi filmar essa paralisação dos entregadores de aplicativo. Quando a gente estava na concentração com os entregadores, chegaram uns jovens com as bandeiras vermelhas, assim, distribuindo adesivo. E aí os entregadores já botaram para correr, dizendo, não, aqui não tem negócio de comunismo, não, aqui é Bolsonaro e tal. A gente ficou só observando isso. E aí, horas depois, por volta do horário de almoço, a manifestação deu uma parada, e aí chegou uma van branca, sem logo, sem nada, distribuindo uma marmita quentinha para todos esses homens que tinham parado de trabalhar, esses homens e mulheres que tinham parado de trabalhar hoje, para lutar por melhores condições de trabalho. E aí chega um momento, enquanto eles estão comendo, que diz, vamos falar aqui com o pessoal que está disponibilizando essa refeição para a gente. E aí quem pega o microfone é Paulo Mansan, coordenador do MST em Pernambuco, e diz, olha, gente, isso daqui é uma comida que vem da reforma agrária, o trabalhador rural é solidário, a precarização é solidário, aliás, ao trabalhador urbano precarizado, como são vocês aqui, e é uma forma que a gente tem de estender a mão, de dizer que a gente está junto e que a gente quer ajudar como puder. E aí a gente viu todos aqueles entregadores que tinham mandado o pessoal embora no início, feliz da vida, sabendo o que era o Armazém do Campo sendo disponibilizado como um ponto de apoio para eles, e muitos indo embora com o boné vermelho do MST. E aí, desde então, a gente se aproximou, né, do MST, e é isso, estamos muito próximos desde então, e aí, quando em 2022
O MST decidiu lançar uma série de candidaturas, a gente já tinha uma relação de muita proximidade e confiança com as pessoas, e decidimos embarcar na estrada com a campanha de Rosa Amorim, que foi uma campanha vitoriosa. Então é isso, foi bem intenso, foi bem bonito de filmar, e a gente está impaciente para conseguir concluir o filme. A gente está falando de uma direção que é compartilhada entre vocês, né? Você citou que já teve um filme anterior, ia perguntar se era a primeira vez que vocês faziam, assinavam um projeto juntos, e como que o trabalho de vocês se conecta e como tem sido essa experiência desse trabalho conjunto. Acho que a gente é muito complementar. A gente tem uma trajetória um pouco diferente. Vitória vem mais do jornalismo. Ela é formada em jornalismo. E aí eu venho mais do cinema. Eu trabalho como montador também, para ficção também, documentário. E aí acho que a gente se encontra muito numa visão de mundo, assim, que parte de um lugar de escuta, de entender a realidade, de tentar representar a realidade brasileira a partir da política e principalmente a partir dos cidadãos. Assim, como Vitória explicou no filme anterior, a nossa ideia é tentar entender a sociedade brasileira a partir dos cidadãos e como os cidadãos são atravessados pela política e como eles se organizam coletivamente para tentar mudar um pouco a realidade deles. O primeiro longa da gente é Camocim, que foi filmado em Camocim, São Félix, no interior de Pernambuco, e que acompanham jovens militantes que fazem campanha para eleger um vereador. E aí, aqui, acho que é a mesma coisa com esse filme sobre o MST, é tentar retratar um movimento social que é um dos maiores da América Latina, que vai chegar aos seus 40 anos, ano que vem, e que decidiu, depois de 4 anos, de enfrentar um governo de extrema-direita e de fazer um certo recuo estratégico e de se voltar mais para a solidariedade de um lado e entrar mais no campo político, da política institucional do outro, e que para a gente foi interessante, a gente já estava próximo do movimento, atuando como militante um pouco também, chegando junto para fazer uns vídeos para as campanhas de solidariedade e tal. E quando decidiram lançar a candidatura de Rosa Amorim aqui em Recife, em Pernambuco, a gente decidiu, não, aí a gente tem que fazer um filme sobre isso. Vocês percorreram o sertão ao litoral de Pernambuco, acompanhando o movimento. Tem algo que está ou não em pulso, que marcou vocês, que vocês poderiam compartilhar? Algum marco político, talvez, não sei. O que eu fico pensando assim com essa pergunta é que, para mim, justamente não dá para destacar um marco, né? Para mim, o interesse desse filme é que a gente fala... Como é que eu posso dizer? A gente fala muito do MST como se o MST fosse uma coisa, uma unidade. E o MST, ele é essa coisa. Mas ele é, para mim, como se fosse um cardume, né? A imagem, quando eu falo de MST, que me vem, é isso. É uma força que avança o coletivo, mas graças a 1 milhão de individualidades ali, né? De histórias de vidas, de histórias de adversidade, de superação de obstáculos, de perrengue, de conseguir chegar junto um com o outro e achar soluções de forma criativa, de resistência que se constrói também, muitas vezes com sangue, com suor, mas também com riso, com uma tecnologia humana, que é de alegria, né? É mística, é tudo isso. O Pulso foi selecionado, né, no Festival de São Sebastián, na Espanha, e vocês, ano que vem, enfim, o ano que vem, o MST faz 40 anos, e vocês filmaram nesse momento emblemático da história do movimento, e queria saber qual é a expectativa para que a gente assista Pulso no Brasil. Então, foi um filme que a gente começou a filmar com poucos recursos, na verdade, com recursos próprios, assim, inicialmente. Então, a gente filmou durante a campanha eleitoral de Rosa Amorim, com os recursos da gente, enfim, um pouco na guerrilha, assim. E aí,
a gente está nesse momento que a gente filmou essa primeira parte, a gente tem esse material de arquivo e a gente pretende refilmar certas coisas ainda. E aí a gente está nesse momento de tentar apresentar o projeto em mercados e festivais, e por isso, nesse mercado, por exemplo, de São Sebastião, onde a gente foi selecionado para apresentar o projeto e para tentar achar financiamentos no Brasil, mas também fora do Brasil, pessoas que estão interessadas para financiar e também para exibir o filme, porque achar parcerias e coprodutores não é somente para financiar o projeto, é também para abrir um mercado. E a gente quer que esse filme seja visto não só primeiro nos assentamentos do MST, em Pernambuco, mas também no Brasil e fora do Brasil também, no mundo inteiro. Que ele circule em festivais, que ele roda, que ele entre em cartaz, que ele entre nas TVs, que ele seja exibido o máximo possível. Então, para isso, a gente precisa desse momento um pouco de circular, de circular com o projeto em vários mercados e ir atrás de dinheiro. Então, nesse momento, a gente está esperando resposta de financiamentos também. Então, vai depender um pouco disso, idealmente, a gente queria lançar o filme em 2024. A gente não sabe ainda se vai ser possível, mas até o começo de 2025 a gente pretende lançar, com certeza. Vitória Álvares, Cantandela Rocha, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui no Trilhas do Nordeste, e até a próxima. A gente que agradece de ter sido convidado. Até a próxima. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Homenageando os 50 anos do Movimento Armorial, uma exposição com diversas obras chegou ao Museu do Estado de Pernambuco. O repórter Rodolfo Rodrigo foi ao local e traz uma palhinha para a gente. Vamos ver. A cidade do Recife está sediando no Museu do Estado de Pernambuco a exposição Movimento Armorial 50 anos, um tributo à riqueza cultural do Brasil. Com mais de 140 obras de artistas como Ariano Suassuna, Gilvan Samico e Francisco Brenan, essa mostra é uma viagem no movimento armorial que influencia a cultura brasileira. Depois de passar por várias cidades do Brasil, a exposição chegou à cidade natal do movimento, graças ao patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras. A jornada cultural comemora os 50 anos do movimento armorial, que teve início na capital pernambucana em 1970 e proporciona aos visitantes uma experiência rica e multifacetada. Carlos Newton, um dos consultores da mostra, destaca a importância de trazer essa celebração de volta ao Nordeste e a multiplicidade artística de Ariano. É como se o milagre voltasse para a casa do santo, né? Vamos dizer assim, porque de fato tudo começou aqui no Recife. E é muito bom a gente perceber isso, quer dizer, a riqueza dessa exposição é uma exposição muito impactante. Quem vier aqui vai perceber isso, né? Obras pouco conhecidas, por exemplo, aqui nós estamos com 3 pinturas sobre madeira do próprio Ariano. Ariano é um artista visual, foi um artista visual ainda muito pouco conhecido, quer dizer, o trabalho dele como dramaturgo e como romancista acabou lançando sombra, né, sobre o trabalho dele como poeta e como artista plástico, né? Muito embora em algum momento esse trabalho de artista plástico ele tenha se integrado ao trabalho de escritor. Além das obras clássicas do movimento armorial, a exposição apresenta criações contemporâneas, demonstrando que a produção armorial continua viva. Quem for à exposição pode explorar diversas formas de expressão artística, como artes plásticas, música, dança, xilogravura, literatura de cordel e elementos das aulas e espetáculos de Ariano Suassuna. Para Marinês Teixeira, museóloga e coordenadora de acervo da exposição, a mostra é uma oportunidade para os recifenses se aproximarem de Ariano Suassuna. É mais que justo que essa exposição viesse para Recife, para as pessoas, os recifenses, conhecerem mais sobre a arte armorial, sobre a literatura, sobre o que o Ariano queria falar sobre o que é armorial, né? Então, todas as vertentes do armorial, desde o pensamento do Ariano até esses desdobramentos na música, na literatura, na arte. Então, é super importante. Então, os recifenses estão privilegiados em poderem acompanhar essa exposição aqui no MEP. Em cada espaço da exposição, é possível conferir as muitas vertentes da cultura armorial,
desde referências da cultura popular que serviram de inspiração para os artistas, até o produto final de suas criações. Você vê hoje músicos no Rio de Janeiro, você vê no Sul, você vê no Ceará também, artistas que ainda hoje seguem essa poética que Ariano estabeleceu, né? Então, de certa maneira, é uma forma de revelar o Brasil a si mesmo, né? Porque aí nós temos, assim, a compreensão da complexidade, da diversidade da cultura brasileira a partir do momento que nós fazemos essas trocas. A mostra estará em exibição no Museu do Estado de Pernambuco até 7 de janeiro de 2024. O acesso à programação é gratuito e os ingressos podem ser retirados no aplicativo Simpla. O programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode também mandar sugestões de pauta para o programa. É só enviar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.